Om Sadashiva Samarambam Shankara Sharya Madhyamam Asmada Sharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham. Namastê. Bem-vindo a todos. Capítulo 12, continuação da aula de ontem, que foi uma aula muito bacana, a propósito. Hoje nós estamos... Qual é a página para localizar o grupo, as pessoas no grupo, Marcelo? 20. Página 20, ok. Então tá. Ok, tem diversas passagens aqui que são cheias de simbolismos purânicos, né? Então vocês sabem que essas coisas são menos relevantes e eu não sou familiarizado com os Puranas védicos, então a gente passa pelo lado, faz uma referência a... Nós vimos aqui uma passagem do Shiva Manasa Puja. Você é o substrato, você é o eu, minha mente é a mãe, né, Parvati. Então você é o Brahman, a sua esposa, Parvati, é a mente, né, é a sua consciência que brilha no intelecto humano. Os pranas dos nossos corpos são os seus servos. O meu corpo é a sua casa, minhas ações neste mundo são a sua adoração. Meu sono é o seu samadhi, minha caminhada é uma circunvolação de você. Minha fala é uma oração sua, né? Que a minha fala seja uma oração sua sempre. Assim ofereço tudo o que eu sou a você, Bhagavan. Então nós estamos vendo algumas passagens que exaltavam a devoção, que é o tema principal desse capítulo 12, né? E nós sabemos que existem diversos níveis de devoção, que a devoção não é um caminho espiritual per se, mas é simplesmente uma atitude, né? Uma atitude religiosa que deve acompanhar todos os estágios do nosso desenvolvimento espiritual, né? E essa devoção, ela se expressa aqui na forma de uma oração a Shiva, em sua forma, digamos assim, Vishvarupa, né? A totalidade, né? Aqui, mas se bem que aqui Shiva, minha mente é a mãe, a sua esposa, né? Meus pranas são seus servos, né? Mas, em geral, né? É importante a gente compreender que existem níveis de devoção, níveis de upasana. Para a devoção, nós precisamos de um símbolo de Deus como objeto de devoção. Para o upasana, nós precisamos de um símbolo de upasana, que é um símbolo de Deus como símbolo de upasana. E foi apresentado aqui uma subdivisão por Krishna, né, em 5 partes, sendo o Jnana Yoga, a última devoção, né, que é uma devoção em outros textos referida como não dual, mas que ainda assim requer um símbolo de devoção, um símbolo de Brahman, né? E todas essas orações, né, elas são expressões desse espírito religioso, espiritual, devocional, para com Deus, né? O objetivo aqui é desenvolver essa devoção
de modo que o indivíduo não faça essa busca espiritual de um ponto de vista mais filosófico, mais budista, né? O budismo rejeitou o conceito de Deus como um criador, assim como outras filosofias religiosas ou espirituais que não são religiosas, né? E quando você simplesmente faz essa busca sem compreender que a única realidade é a consciência, e consciência é a natureza de Deus, ou é Deus, é sinônimo de Deus, você faz uma busca deixando de fora o conceito Deus. E isso é uma abordagem perigosa, né? Eu já abordei isso diversas vezes, né? É perigosa porque o ego humano, ele precisa ser mantido em seu lugar, em sua proporção, observando as suas responsabilidades neste processo e, ao mesmo tempo, as suas limitações, portanto, incluindo, engajando Deus, compreendendo, entendendo, né, que esse processo é um processo de desenvolvimento, de compreensão do que é este Atma, a única realidade, o que é este ser, o que é esta consciência. E todo esse processo vedântico, ele parte do pressuposto que a busca precisa ser pela natureza do Atma de Deus, para que no final a gente possa compreender que o Atma do Deus é o mesmo Atma do Jiva, né? Jiva Atma, Ishvara Atma, Paramatma, Aikya, é sempre o mesmo Atma, tá? Então aqui passamos por esse verso lindo, que eu faço, tudo que eu faço com o meu corpo, fala, mente, sentidos, tudo que vem das minhas vássanas, tudo é oferecido ao Senhor. Isso aqui são todas orações, né, do ponto da perspectiva de Vishvarupa Ishvara. Ishvara é a totalidade do cosmos, né? Então tudo é a totalidade do meu corpo, dos meus 3 corpos, do meu corpo de vássanas, tudo que eu faço vem de você e vai de volta para você. Eu sou somente um veículo, né, que desenhado para responder aos estímulos do meu meio ambiente, e eu faço de modo jamais negando a você como a única realidade, né? Você é o Criador, você é a criação, você aquilo dentro do qual eu sou parte integrante, de repente, eu me resolvo em você e eu ofereço a você como um mero instrumento para interagir neste campo da dualidade. Eu ofereço as minhas ações a você, tudo ao Supremo Senhor Narayana, é um outro nome de Krishna, entre tantos nomes. Então, existem uma infinidade de diversas, assim, né, desse tipo, orações devocionais que precisam ser compreendidas profundamente, não simplesmente mecanicamente. Para aqueles cujas mentes estão fixadas em mim, uma outra passagem que ocorre no Gita, muito famoso, né, no verso 9, para aqueles cujas mentes estão fixadas em mim, eu logo, logo os salvarei do oceano do Sansara, que está cercado pela mortalidade. Tá? Esse é um verso muito bonito, e que Krishna, muito elegantemente, de novo, vocês vejam que esse conceito de que a mente do Jiva precisa estar focada no Atma, né? A busca é a busca pelo Atma, pelo ser, né? Pela consciência. Eu quero saber qual é a realidade do ser, qual é a realidade realmente deste complexo corpo, mente, sentido. E eu ouvi dizer que existe somente uma realidade, que é um Atma, que é um ser, que é uma consciência, portanto, é de natureza não dual, né? É a mesma natureza do mundo e do Criador e de Brahman, o substrato desta criação. Então, o indivíduo está buscando a natureza desse Atma, mas sempre, de novo, no Gita é colocado como para aqueles cujas mentes estão voltadas para mim, não é simplesmente voltadas para a consciência, voltadas para o Atma, né? Voltadas para o ser, mas voltadas para mim. Existe um porquê dessa busca, passar pela busca, na busca pela real natureza do Senhor, do Criador.
Ele diz, para aqueles cujas mentes estão fixadas em mim, eu logo tornarei o Salvador e vou salvá-los do oceano do Samsara, como eu disse na aula de ontem. O Samsara, metaforicamente, ele é apresentado também, às vezes, como um oceano, às vezes como uma floresta na qual os jivas se perdem, né? Sem saber, sem encontrar a saída, né? Existem algumas analogias. O oceano é bacana porque o oceano possui águas muito profundas, né? E perigosas, nas quais as pessoas morrem, os seres morrem, né? Então, esse oceano do Samsara, com ondas, algumas vezes, né, destruidoras, tsunamis e tempestades, cercado pela morte, né? Cercado pela morte. Então, o Samsara nada mais é do que vida, crescimento, envelhecimento, morte e renascimento, né? E Krishna diz, eu, né, o Lorde deste universo, o substrato deste Lorde, né, eu tornarei o Salvador de todos aqueles que me buscam, e me buscam de modo realmente intenso, dedicado, né, constantemente, né, fixados em mim, né, a minha natureza, né? Vocês já estão compreendendo a importância deste relacionamento devocional, né, na busca pelo Atma? Sim, professor. Então, Krishna diz, Ei Arjuna, esses Vishvarupa Upasakas são especiais para mim porque o seu objetivo principal é descobrir a minha verdadeira natureza, e uma vez que estão comprometidos com esta busca, eu dou uma atenção especial para eles. Então, tudo isso a gente não precisa levar ao pé da letra, muito embora a gente nunca saiba realmente, né? Eu não entro no campo do esoterismo, misticismo, né? Mas o fato é que Ishvara é um sistema, Ishvara, na verdade, é um ser autoconsciente, autoluminoso, autoefulgente, de pura Sattvaguna, né? Sem um corpo, né? Porque sendo fundamentalmente Sattvaguna, não existe um corpo que possa realmente limitar, né, este ser, né? Então, essa inteligência suprema, ela não é movida por karma, por preferências, por simpatias, por esses ou aqueles. É um sistema, ele dá de volta para a gente aquilo que a gente plantou, né? Exatamente, a gente colhe o que a gente planta. É um sistema tão complexo, tão inteligente, que o intelecto humano não chega nem perto de compreender aquela equação kármica, né? Então, mas, naturalmente, se o objetivo do indivíduo, que é altamente qualificado, que é altamente espiritualizado, né, é realmente a busca pela natureza do Atma, né, ao ponto deles descobrirem que existe somente o Atma, e este Atma é a consciência, é a existência, que também é sinônimo de Deus, né? Então, este indivíduo seria visto de modo especial por Ishvara, de tal modo que Ishvara vai conceder a ele o fruto mais elevado da experiência humana, que é o Atma Jnana e Moksha, né? Mas não é que Ishvara está fazendo isso por simpatia, mas não é um sistema. Se você dá tudo, você recebe tudo. Entendeu? Você está totalmente comprometido em qualquer campo de conhecimento, é assim. Você dá tudo, você colhe o máximo possível, né? Uma vez que eles estão tão comprometidos, eu vou cuidar deles. Vou cuidar, e aí existem campos de interpretações. Ah, então tá, então vai cuidar de mim em tudo, vai cuidar de pagar as despesas, né? Pagar a conta da casa, da luz. Não, não é exatamente isso, né? A sua mente vai ficar muito bem pacificada, vai ficar mais clara, mais inteligente, mais satívica, e você vai conseguir se equilibrar. Ontem eu estava citando, é como viver, é como ser um malabarista, você fazer essa busca, realmente essa busca profunda, né? E ao mesmo tempo ter que cuidar de família, né? É um malabarismo enorme você encontrar o equilíbrio correto,
né? Ishvara vai fazer de modo que a sua mente se torne sempre mais satívica, sempre mais clara, sempre mais sábia, de modo que você vai encontrando este equilíbrio justo, entendeu? E você vai fazendo as suas sadhanas, vai fazendo essa constante, né, contemplação na natureza do Atma, que é a natureza de Deus, enquanto que você vai desempenhando os seus papéis, né, na sociedade. No background existe o objetivo final, a minha destinação final. Eu só saio desse trem quando eu chegar na minha destinação final, né? Mas aqui você está fazendo o que precisa ser feito no dia a dia, mas jamais esquecendo, perdendo essa perspectiva do que é o objetivo realmente, né, final, propósito da minha vida, é ele, né? Então, Ishvara não é que ele vai desenvolver uma preferência, é na natureza de Ishvara devolver para nós os frutos, né, daquilo que nós plantamos, né? Se você planta uma semente de manga, você vai colher manga, né? Então, se você planta uma semente de Atmayana, você vai colher Atmayana, desde que você realmente prepare o solo, entendeu? E depois cuide do solo, cuide da semente, cuide do sprout, né? Da plantinha que vai nascendo, né? E ela se torna uma árvore e você colhe os frutos, né? A gente sempre colhe exatamente os frutos daquilo que a gente planta. E Ishvara, aqui nesta passagem, né, com um monte de simbolismo, eu darei uma atenção especial a eles. Aquelas pessoas que me veem como não diferente delas oferecem a adoração a mim. Como que o Yani, ou o Vedantino, oferece adoração ao Lorde? Né? Reconhecendo a identidade, a unidade, reconhecendo que do Atma do Jiva e o Atma de Ishvara, o Atma do Brahman, é o mesmo. Então, eles vão habitando em Brahman, habitando em Ishvara, na medida que eles vão reconhecendo, compreendendo e assimilando essas declarações de identidade entre o mesmo Atma, entre o Jiva, Ishvara e Brahman, tá? Então, essas pessoas que me veem como não diferente delas, aqui está essa passagem da Gita, aborda a doação dual e não dual. Então, a doação dual, eu vou utilizar um símbolo, um objeto, um símbolo de Deus, um objeto para as minhas adorações, e no início é definido por um nome, por uma forma, com determinados atributos e características, uma deidade, né, personificada, né, como em termos de um corpo humano, e mais tarde eu posso ver Deus como um inteiro cosmos, né? Mas eu estou oferecendo adoração a quem? Alguma coisa outra, ao de lá de mim, né? Eu estou ainda na dualidade, eu estou oferecendo a minha adoração ao Senhor, né? Mas o Senhor é algo outro que eu mesmo, né? Mas aqueles que habitam em mim, oferecendo esta adoração a mim, eles são os mais íntimos a mim, não existe distância entre eu e eles, não existe. É uma intimidade absoluta, né? Eles não me veem como diferente delas, né? Portanto, eu sempre cuido destes bhaktas, né? Destes upasakas, né? Cuido deles como se eles vão obter o que eles precisam, a yoga da aquisição, a yoga significa que contatar e haver, né? A aquisição, o Shema, que é preservação, e é daqueles que estão sempre firmes em mim. É um verso muito famoso, que precisa ser compreendido devidamente, né? Não é que você vai ficar em casa fazendo a sua meditação, a Poliana fazendo a sua contemplação, seu estudo do Gita, etc., etc., e esperando que o Ishvara venha, que cuide dos seus filhos e que coloque comida na mesa, etc. Não. Ele vai purificar a sua mente, vai purificar o seu coração, vai fazer de você uma pessoa mais sábia, de modo que você vai encontrando o equilíbrio e a força, né? Quanto maior o desafio, maior o potencial de nos tornarmos extremamente fortes, entendeu? E inderrubáveis. Existe uma expressão nos Estados Unidos que diz aquilo que é muito desafiador, né?
aquilo que, mas que não me mata, não acaba comigo, vai me fazer mais forte, né? That which is aquilo que é muito, extremamente adverso, mas que não me mata, acaba me tornando mais forte. Tá? Então, desde que nós estejamos ali vivendo uma vida em associação muito íntima com o Criador. Então, ele vai cuidar da nossa aquisição e da preservação daquilo. O indivíduo relaxa simplesmente, entendeu? Vai se tornando mais sábio, mais discriminativo, né? Menos apegado às coisas, e aí vai navegando, né, com mais serenidade, e aí assim ele vai completar essa jornada da alma individual. É como se esses indivíduos fossem pessoas especiais ou espiritualmente mais elevadas que já permanecem com as mentes fixadas no Atma. Então eles não veem o Atma, não veem Deus como um meio para fins materialistas, mas eles me veem como o Atma, a única realidade, né? E eles não querem associação com este Atma, com este Deus, simplesmente para ganhos pessoais, né? Aí o Swami nos lembra dos dois tipos de devoção: Sakama, que é devoção com interesse, e o Niskama, que é devoção sem interesse, mas a gente precisa de também editar isso e dizer assim: Niskama Bhakti é aquele que já não tem interesses pessoais, egóicos, eu e a minha família, e materialistas, muito menos materialistas, mas aqueles que têm um interesse, somente o interesse, que é aquele de servir ao Senhor e de crescer e desenvolver para estar preparado para concluir este processo espiritual através do Jnana Yoga, né? Então, essa devoção com interesse materialista pessoal, a devoção sem interesse egóico, mas o interesse é servir ao Senhor, sabendo que eu tenho sim um interesse lá, o meu interesse é servir, mas no fundo, eu quero conhecer a real natureza deste Senhor, e eu quero compreender as declarações de identidades entre o meu Atma e o Atma desse Senhor em Brahman como Brahman. Essas pessoas se tornam obcecadas por mim e, portanto, suas mentes permanecem fixadas em mim. Essa obsessão é um fato. Quando eu faço alguns exemplos, né, usando as passagens da minha própria vida, não é simplesmente para dizer, né, para me exaltar, não, é para dizer a vocês que tudo isso é parte do processo, tudo isso é possível. Esse desejo por autoconhecimento, moksha, né, que é o conhecimento da natureza de Deus, ele vai crescendo, você vai perdendo o desejo por outras coisas, e esse desejo vai se tornando tão forte que se torna, assim, uma forma de obsessão, né? Uma obsessão, não uma obsessão que causa sofrimento, mas uma obsessão, sim, que no final das contas, ela vai ter que ser dissolvida também, né? Até mesmo o desejo por Atmiyana precisa ser dissolvido no final, numa entrega total. É aí que eu digo, a entrega. Vocês lembram quando eu citava o exemplo meu, que eu dizia, ok, eu já fiz de tudo, nada vai fazer de modo que eu tenha uma convicção total a respeito da identidade entre eu e você, de tal modo que eu me sinta realmente completo e satisfeito, né? Nada, já fiz de tudo, já compreendi tudo teoricamente, portanto, agora só tem uma prece que eu ofereço a você. E vocês lembram qual é a prece que eu oferecia? Quem é que lembra? Eu simplesmente dizia, eu preciso tanto de conhecer você intimamente, realmente, decididamente, entendeu? Como a mim mesmo, a único Atma, a única realidade, em você, e eu estou pronto a entregar este corpo-mente, leve a minha vida, mas
mas revele essa identidade entre eu e você. A minha prece era somente essa, entendeu? Just para explicar o que é o nível desta intensidade de desejo, desta obsessão, ao ponto do indivíduo estar pronto de deixar o corpo, mas ele pede por esta revelação direta. E o Krishna diz aqui nessas passagens, eu vou resgatar todas essas pessoas com esse desejo ardente, eu vou salvá-las. Eu vou salvá-las como se eu fosse um salva-vida no oceano do samsara, né? Esse oceano de samsara cercado pela morte, pelo perigo, etc. Qual o maior problema deste oceano de samsara? Então, aqui o problema maior deste oceano de samsara, que é o problema maior do samsara, né, é o medo da morte, como nós sabemos, né? A gente entra nesse mundo, a gente experimenta a dualidade, o experienciador experienciando objetos né, lá fora de si, né, objetos no mundo sutil e no mundo físico, na busca pela felicidade, na busca pela plenitude, completude, satisfação, né? E o tempo vai passando, o indivíduo vai se dando conta que a gente não tem a eternidade para brincar no samsara, brincar de correr atrás para ver, manter e evitar. A gente não tem tanto tempo assim, não. A gente vai vendo o tio, a vovó morrer, depois os tios morrerem, depois você começa a ver os irmãos morrerem, aí quando você vê, você sabe que você está chegando já perto daquela janela, né? Então as pessoas, elas têm um temor muito grande pela morte, né? Por isso por isso Krishna, neste verso, fala neste samsara cercado de morte, né? Eu vou salvar as pessoas desta morte, né? Então você vai deixar de ser uma entidade mortal para se tornar uma entidade imortal. Então, este é o problema principal desta ignorância, a identificação com o corpo físico mortal, que nos dá uma dimensão de que eu sou mortal, porque se eu perder o corpo físico, este experienciador eu sou, não estará mais disponível como eu mesmo, né? Então, este é o maior problema, mirtyuhu, que significa a morte, é a coisa mais terrível. Esse corpo é a coisa mais amada, mais adorada por mim, né? Eu amo esse corpo mais do que eu amo Deus, e é por isso que qualquer medo é chamado de medo da morte, a mãe de todos os medos. E a promessa do Lord aqui é que eu vou salvar vocês da mortalidade inerente à crença do samsara, né? A crença na realidade, na dualidade como realidade. Eu irei resgatar as pessoas que são Vishvarupa Upasakas. Então está dizendo até mesmo aquelas pessoas que me veem como a totalidade, elas jamais se sentem excluídas de mim, porque elas sabem que elas são partes integrantes daquilo que eu sou, porque eu sou a totalidade, né? Eu sou a causa material que se manifesta como o cosmos material, e essas pessoas jamais se sentem separadas de mim, né? Existem dois modos de você se resolver em Ishvara, tá? De você compreender que eu existe dentro do âmbito de Ishvara, dentro do âmbito de Deus, né? Uma é você compreender esta visão, essa perspectiva de conhecimento de Ishvara como a totalidade do cosmos. Como você vive dentro do âmbito do cosmos, você jamais está fora de Deus, você jamais está separado de Deus, você vive no âmbito do cosmos, né? Então, para esses Visvarupa Bhaktas, para esses Visvarupa Upasakas, são devotos de mim, em minha forma cósmica, né? Eu estarei sempre pronto para salvá-los, né?
eles estão comprometidos, eles desenvolveram esta visão. Então, como eu estava dizendo, você se resolve em Ishvara, compreendendo que Ishvara é a totalidade do manifesto, que você existe no âmbito, então você é parte integrante de Ishvara, né? Você é um entre uma infinidade de jivas humanos, entre uma infinidade muito maior de outros tipos de jivas, né? Sem falar de todos os seres inertes, né? Do reino mineral. Então, tudo é Deus, tudo é Ishvara, cuja natureza é Brahma. Então, eu compreendi e me resolvi em Ishvara como parte integrante de Ishvara. Mas existe um outro modo de você se resolver em Ishvara, não em Brahman, né, ou Ishvara, não como parte integrante de Brahman, porque, na verdade, Ishvara é uma totalidade composta, né, do ponto de vista físico-material, né, é uma totalidade composta de uma infinidade de partes, uma infinidade de namarupas, de expressões, de configurações. Então, uma coisa é você reconhecer que você é parte integrante de um Ishvara, que é a totalidade de todas as configurações, de todas as partes, né? E a outra coisa é você compreender que você existe no âmbito de Brahman, que é um todo sem nenhuma parte, tá? Brahman é um todo sem nenhuma parte, porque Brahman é o substrato, né? Brahman é a única realidade, Brahman é a consciência na qual esse reflexo, essa projeção aparente, né, produz essa trindade, Ishvara, Jiva, Jagat. Né? Então, agora aqui nós vamos entrar nessa passagem no qual Krishna, né, ele vai começar a apresentar mais uma vez os 5 níveis de devoção neste processo, e dessa vez, em vez de ele ir do nível 1 ao nível 5, ele vai descer do nível 5 até o 1, tá? Então, ele estava antes, na aula de ontem, nós estávamos abordando o nível mais alto, que era o Yana Yoga, e agora ele está aqui abordando o Vishvarupa Bhakta, o Vishvarupa Upasaka, que é o 4º degrau de Bhakti Yoga, que não é realmente um caminho espiritual, mas é apresentado aqui como aspecto devocional que precisa estar presente em todos os processos espirituais. E como é que Krishna, como é que o Senhor, como é que Ishvara irá salvar as pessoas, né? Então ele diz, será que o Senhor vai dar moksha imediatamente para as pessoas que se tornaram Vishvarupa Upasakas, Vishvarupa Bhaktas? Não. Isso não é possível, porque esse é um sistema meritocrático. Cada um de nós precisa desenvolver as qualificações necessárias para assimilar, né, estas revelações a respeito da natureza da realidade. Ninguém jamais vai dar moksha para você. Ontem eu citei os exemplos lá, né, em Lucknow, com o Papaji. Ninguém jamais vai dar moksha para você. Para moksha, você precisa de entrar nesse processo de yana, que nada mais é do que Atma Yana, né? Atma Vichara, a investigação da natureza do Atma, para depois você assimilar o conhecimento a respeito de Atma. Né? E para você entrar neste processo de Atma Vichara, investigação do Atma, você precisa se preparar, você precisa desenvolver determinadas qualificações. Quando o Bhagavan diz que eu vou resgatar você, o que Bhagavan quer dizer é que vocês gradualmente se elevarão, em termos de qualificações, até o último degrau, que é o Yana Yoga. Né? E então, eu vou fornecer assim, as condições necessárias para você atravessar de modo eficaz, com sucesso, pelo Yana Yoga do Vedanta. Tudo isso é parte de Ishvara, tudo isso é parte desta realidade Mithya, na qual
O Jiva aparentemente se prepara para desenvolver essas qualificações aparentes que o permite entrar no Jnana Yoga aparente e obter o autoconhecimento, que é o autoconhecimento a respeito da realidade dentro desta ordem aparente, né? Eu vou suprir a vocês as escrituras e o Guru, sem nenhum problema. Eu tenho uma infinidade de Gurus. E no caso do Arjuna, Krishna disse assim: não, Arjuna, essa é uma situação crítica, né? Nós estamos vivendo um Kali Yuga, potencialmente a destruição do tecido social do Dharma. É tão séria a coisa que eu vou lá e eu vou ensinar você diretamente, né? O guru dos gurus, né? Eu estou descendo para salvar a você e com você restabelecer o Dharma. Então, isso é já no âmbito do quarto nível, né? Do Vishvarupa Upasana, meditação na forma cósmica. O verso 8, fixe a mente somente em mim, fixe o intelecto somente em mim, lá depois você habitará somente em mim, não há dúvida. Então, o conceito é mais ou menos o mesmo. Krishna conclui essa discussão sobre o segundo ou quarto degrau da escada. É 4 porque o Swami ele desdobrou em 4. Vocês lembram, né? Karma Yoga desdobrado em 2 e Upasana Yoga desdobrado em 2. É como se ele estivesse dizendo: Arjuna, talvez você não esteja preparado para o Jnana Yoga, deixa para lá pelo momento, concentre-se, né, neste relacionamento comigo, né, em minha natureza saguna, né? E você talvez esteja qualificado para entrar neste relacionamento me abordando, né, da forma cósmica, né, desenvolvendo a capacidade de me ver como a totalidade cósmica, né, de todo o manifesto. A meditação na forma cósmica minha, que naturalmente ela é com os atributos dos gunas, né? Totalidade de todos os gunas, de todas as configurações, é o que eu sou em minha forma universal, né? Portanto, você não precisa pensar em mim como o Nirguna Brahman, Nirguna sem atributos. Se você estiver tendo dificuldade, não pense em mim assim, não faça o Upasana, né? Se o Nididhyasana não está funcionando para você, né, nesse sentido, como é que a gente sabe que funciona? Quando nós realmente passamos por uma transformação profunda e evidente, clara, né? É uma profunda transformação. Se você não tiver né, sido transformada pelo Nididhyasana do Vedanta, talvez você precise fazer um passo para trás e em vez de fazer o Nididhyasana, que é uma meditação, contemplação em mim, sem nenhum atributo, você faz um passo para trás e você vai contemplar e meditar em mim, né, colorido pelos gunas de Maya. Aí, no quarto grau, né, o indivíduo pode usar, ok, eu vou, né, meditar e vou oferecer a minha devoção a Ishvara, né, como a totalidade de todos os gunas, de todas as configurações universais do guna. Então eu vejo onde eu me volto, onde eu viro, o que eu penso, o que eu imagino é tudo Ishvara, né? Então eu estou tendo uma visão da forma cósmica de Deus. Por quê? Porque pensar em Deus sem atributos é difícil para algumas pessoas. Aqui ele diz: fixe sua mente emocional em mim. Isso significa todas as suas necessidades emocionais serão supridas, todos os seus apegos emocionais serão resolvidos.
Quando você vê que o Senhor é a totalidade, qualquer que sejam os seus desejos, suas necessidades emocionais, elas são supridas, né? Não existe nada que não seja suprido a você quando você desenvolve essa visão de Deus como a totalidade. Você obterá muito mais senso de segurança, né? A vida é muito imprevisível. E Krishna diz, eu sou a única fonte de segurança, não busco segurança no mundo das pessoas e das coisas, você interaja com o mundo, mas sempre buscando a sua segurança em mim, né? O amor, o cuidado, a saúde. Procure sempre este porto seguro em mim, em minha natureza, Saguna, Vishvarupa, a totalidade do cosmos, né? Este é um modo, né, da gente entrar neste nível imediatamente inferior ao Jnana Yoga, né? A vantagem é que se eu for uma pessoa, se eu me apoiar muito a uma pessoa, essa pessoa precisa sempre estar perto de mim. Quando ela morre, eu estou ferrado, né? E os pais, eles sofrem isso, eles são pessoas emocionalmente infantis, eles vão crescendo os filhos sem saber que os filhos pertencem a Ishvara. Aí eles vão ficando mais velhos, os filhos vão ficando adultos, e aí os filhos vão embora e os pais sofrem. E os filhos não têm tempo para os pais, e os pais sofrem mais ainda. Você jamais deve se apoiar nas pessoas e nas coisas. Mas se você se apoia em Deus, em sua natureza Vishvarupa, ele está sempre, onde você estiver pisando, você está pisando em Deus, né? Você está sempre, né, apoiado em Deus, standing, né, em Deus. Não somente isso, mas fixe o seu intelecto em mim. O intelecto precisa estar convencido, né, de que eu sou a única fonte de segurança, de paz, de amor, né? E para que você esteja convencido realmente desses ensinamentos a respeito da minha natureza Saguna, como a totalidade do cosmos, o seu intelecto precisa estar muito bem satisfeito com a lógica apresentada pelo Vedanta, né, pelos Vedas. O Senhor Vishvarupa não é suficiente, afinal somos seres racionais, somos seres pensantes, portanto o intelecto sempre questionará, será que este Deus, em sua totalidade cósmica, manifesta, né? Será que ele vai me oferecer realmente paz, segurança, pacificação mental? Como é que eu consigo ver o mundo inteiro, o universo inteiro como Deus, de modo que eu jamais esteja separado de Deus, né? Quando o intelecto começa a levantar essas dúvidas, que é muito comum, né? Como é que eu vou resolver isso intelectualmente? Eu estou entrando no campo aqui da fé cega, porque eu não estou encontrando a lógica que sustente realmente, né? Que sustente essa sugestão de que eu devo realmente me apoiar somente em Deus, em sua natureza Vishvarupa, né, total, de tal modo que eu jamais esteja separado de Deus, né? Então, tudo isso é bacana, isso e aquilo, mas meu intelecto não está convencido, né? Por quê? Porque sem o estudo profundo dessas escrituras, sem a ajuda do guru, né, o indivíduo jamais vai estar realmente convencido, nem mesmo, né, nos Vedas, né, na cultura védica, ainda assim o indivíduo não vai estar completamente convencido e vai viver mais ou menos, né, apoiado naquele Shraddha, naquela fé não realmente totalmente embasada numa pura lógica, né? Então o Swami aqui, ele nos lembra desta lógica que nos ajuda a compreender
de modo mais inquestionável, doubtless, né? Sem dúvida, né? Esta convicção a respeito disso. Sem o estudo é impossível. Quando o intelecto levanta essa questão, você precisa ter uma resposta convincente para o intelecto right there, né? Por isso o estudo é importante. Sem o estudo, quando tenho devoção ao Senhor, é sempre uma devoção momentânea, instável. Ela está sempre ameaçada por dúvidas que não foram bem resolvidas. Né? A devoção precisa ser muito sólida e baseada no entendimento profundo das Escrituras. A convicção não será abalada se você tiver compreendido as lógicas apresentadas nessas Escrituras. Como obter essa convicção? No capítulo 7 do Gita, dedicado à meditação, no capítulo 9, no 10 e no 11, né, o Krishna, de novo, fala sobre este Vishvarupa Ishwara, né? A causa do universo que se manifesta como o próprio universo. Ele é a causa inteligente, como nós vimos, né? E é a causa material também. Swami está dizendo aqui, eu não quero começar a falar novamente de tudo isso, senão eu vou me perder aqui no capítulo 12. Então, aqui é simplesmente para criar a relevância, né, desses parênteses, né, é que Bhagavan Ishvara, Deus, é a causa, Karanam, né, e todo o universo é Karyam, é um efeito. Então, nós sabemos que existe a causa e existe o efeito. Né? Sabemos que qualquer produto jamais é diferente da sua causa. Né? Se você tiver uma barra de ouro com diversas inclusões de outros elementos, todos os ornamentos produzidos por aquela barra terão a mesma causa, terão a mesma constituição como metal. Né? Todos os ornamentos de ouro, fundamentalmente, são ouros. Então, esta causa ouro é contida em todos os efeitos. Né? Se Ishvara é a causa, o efeito é a forma do universo. O Senhor é a causa e o universo manifesta o efeito. Quando estou mexendo nos ornamentos de ouro, eu estou manuseando o quê? A causa ou o efeito? Quando estou manuseando os móveis de madeira, estou manuseando a causa, o móvel ou a madeira em si? Sempre você está manuseando a causa, né? A causa material. Quando nós estamos lidando com o mundo, manuseando o mundo, nós estamos manuseando o que? Ishvara em sua causa material. Vocês lembram que Ishvara é tanto a causa inteligente como a causa material. Né? Isso é um fundamento dos ensinamentos védicos vedânticos. Né? Ele é tanto a causa eficiente, que é inteligente, e material. Então, isso é importante para quê? Para a gente compreender que esse mundo é projetado sem que este suposto criador tenha comprado ou obtido a matéria-prima de uma outra criação. Ah, não, essa criação aqui foi criada, mas naturalmente você precisa sempre de uma causa eficiente, né, um know-how, e você precisa de matéria-prima. Então, nós importamos a matéria-prima de uma outra criação. Não, simplesmente não existe uma outra criação, não existe dois cosmos, existe somente uma criação e um Criador, e o Criador não pode obter a matéria-prima de outra criação, porque isso nos levaria a uma lógica infinita. Então, aquela outra criação obteve a matéria-prima de uma outra criação, de outra criação, de outra criação. A gente nunca chegaria a uma conclusão lógica satisfatória que explique o início da criação. Né? Eu não vou querer entrar nesse tema, mas para quem estiver interessado, Mandukya explica também as falácias, né, as limitações de todas essas teorias da criação, inclusive
teoria da criação a partir do karma, tá? Tudo isso, no final, precisa ser compreendido como, como conceitos que servem ao propósito de pacificar a mente humana, de modo que ela não permaneça distraída, tentando compreender aquilo que é incompreensível para o intelecto humano, que é compreender o modo e o porquê desta criação, né? Então, como vocês já me ouviram dizer, alguns de vocês, o único modo para nós compreendermos esta criação e a origem desta criação e o porquê desta criação é compreender que esta criação não é realmente real, é uma aparência, tá? São coisas que aparecem, surgem e que nos dão uma impressão de realidade, mas não são realmente reais, né? Existe uma infinidade de exemplos simples de coisas que nós experimentamos no dia a dia, como o céu azul, que está muito azul, que na verdade não tem nada de azul, é um fenômeno aparente, né? Então, tudo isso é parte de uma ordem aparente e nós não sabemos exatamente como Maya produz esta ordem aparente, denominada como Mithya, né? Aquilo que não é nem absolutamente inexistente, mas não absolutamente real e existente, mas ela é aparentemente existente, o real existente. É uma aparência, tá? De novo, existe uma infinidade de analogias. Os ornamentos de ouro, eles são parte de uma ordem real ou de uma ordem aparente? Não, os ornamentos de ouro, eles são parte de uma ordem aparente. Por quê? Porque a real natureza do ouro, dos ornamentos, é o ouro. Você pode retirar o Namarupa, o nome e a forma, e o ouro permanece intacto. Mas se você remove o ouro, não existe nenhum ornamento de ouro, né? Então, a realidade é aquilo que não é sujeito à mudança, não é sujeito à construção e desconstrução, né? Que está sempre, sempre presente. E aqui o Swami está apresentando essa lógica, né? Como o Senhor, como a causa material que produz um efeito físico-material, que é o universo físico-material, né? Então, quando a gente desenvolve essa perspectiva, a gente não tem mais dúvida de que eu vivo no âmbito de Ishvara, cuja causa inteligente também é a causa material e cujo efeito é o universo no qual eu vivo. Então, portanto, do mesmo modo que cada ornamento de ouro nada mais é do que ouro, todos os universos, em todas as locas, nada são do que Ishvara ou Brahma. Portanto, o espaço, o ar, o fogo, tudo isso, né, se resolve em Ishvara como Ishvara, tá? O Senhor está ali, o Senhor é o substrato no qual Maya produz os três gunas, desenvolve os elementos sutis e, a partir daí, né, os desdobramentos que nós conhecemos, uma infinidade de elementos químicos e físicos, constituindo uma infinidade de configurações de objetos, né? Então, você compreendendo que o Senhor está pervadindo tudo como causa material, né, isso nos permite uma convicção nascida da lógica, mais claro, né? Não, eu não vivo fora do âmbito de Deus, porque Deus se manifesta como o efeito de sua causa material. Portanto, você nem precisa fixar o intelecto em mim todo o tempo, como você fazia antes, fixando o intelecto no seu Krishna, no seu Shiva, porque não, agora você sabe que eu vivo no âmbito, né, de Ishvara. Ishvara é a manifestação do cosmos, eu sou parte integrante desse cosmos. É simplesmente, para onde eu olho, eu vejo Ishvara, eu sou o que eu sou. Então, essa convicção intelectual ajuda o indivíduo a permanecer focado naquilo que é o Criador.
Se você não estiver convencido, continue o estudo. Se você ainda não estiver convencido, você não está convencido, continue o estudo. Por quanto tempo? Até que você esteja convencido. Se você não for capaz de se convencer neste nascimento, continue no próximo nascimento. Ok, só me faz umas brincadeiras, dizendo que se vocês não se forem convencidos neste nascimento, é porque os professores de vocês não foram bons o suficiente, uma brincadeira. Ok, vamos fazer uma pausa, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê.